Fala pessoal, beleza? Folguinha ontem de mim aí pra vocês ficarem, né, não precisarem ficar olhando pra minha cara feia aqui. Mas hoje estamos de volta para a última live da semana. Uma live muito legal, cara. Eu vou ter a honra de conversar aqui, bater um papo sobre futebol com um dos treinadores, um ex-jogador e um dos treinadores mais vitoriosos do futebol brasileiro, Jair Pereira. Uma honra estar recebendo o Jair aqui na nossa live. Ele já está por aqui, já vou acrescentá-lo aqui à nossa live. Só um segundinho. Chamando o Jair aí para participar com a gente. Tudo bom, Jair? Pô, primeiro, cara, grande prazer, uma honra inenarrável estar conversando aqui com você, que é um dos mais vitoriosos treinadores da história do futebol brasileiro, cara. Então, poxa, muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite aqui. Gustavo, pô, a honra é toda minha. Você sabe que a gente que trabalha em futebol temos que estar sempre conversando em futebol. Olha, futebol corre na minha veia. Eu adoro futebol. Então, falou em futebol, estou presente. Que legal. Então já vou começar logo fazendo a propaganda para você que eu tenho feito. Eu sei que você tem acompanhado algumas das lives que eu tenho feito, que eu tenho visto. Não sei se você tem visto muito tempo, mas vi você entrando em algumas. Se você quiser alguma, eu tenho uma coleção de jogos imensa aqui de futebol. Se você quiser algum jogo que você treinou, infelizmente eu não tenho de seu como jogador, né? Infelizmente. Mas como treinador eu tenho bastante coisa aqui. Depois, se você quiser, eu te passo essa lista. E o que você quiser, eu terei o maior prazer de te mandar aí. Que vocês fizeram a história, eu só tento preservar ela um pouquinho aqui. Porque eu acho que a gente vive num país tão sem memória com nossos ídolos, né? É E, verdade. enfim, a gente tenta preservar um pouco. É Né? gente boa aí que está no esquecimento, né? A gente fez muita coisa pelo futebol, né? Pois é, cara, pois é. Não, eu conto sempre essa história. Eu presenteei o Zico, cara, que eu sou jornalista esportivo, tenho 4 livros publicados, trabalhei como comentarista de futebol no Brasil, mas a pessoa física torce para o Flamengo. A pessoa jurídica, quando está trabalhando, logicamente não tem time. Mas eu presenteei o Zico com mais de 150 jogos dele, cara. Ele Bom, jogando no Flamengo, na seleção, no Udinese, no Kashima Antlers. Nossa, eu, ele foi uma das maiores emoções dele receber e minha de estar presenteando ele com aquilo. Então, depois, se você me permitir, eu te passo a lista do que eu tenho aqui. Se ó, você quiser, terei o maior prazer de te mandar. deixa eu dizer qual é a referência para qualquer um, né, que trabalha em futebol, né? Sem Eu, dúvida. eu tive o prazer de jogar Vasco e Flamengo, eu jogar no meio do campo do Flamengo, do Uhum. e encostar no Zico, marcar o Zico ali, né? Então, Olha, eu vi de perto como é que ele jogava. E eu como era difícil, né? sou fã dele, sabe? Gosto muito dele. E, aliás, nós somos amigos. Eles tinham um time lá em Quintino, que era o Juventude. Uhum. Eu jogava com ele. Eu, Roberto, ele, os irmãos dele, meu irmão, o Zé Mário. Pô, timaço. Juventude. Muito Que bom. legal, cara. Não, muito legal. E você, além da. Vamos começar falando da sua carreira de futebol, né? E como jogador, evidentemente, de futebol, que eu digo como jogador. Você tem alguns títulos importantes, especialmente pelo Vasco, né? O Campeonato Brasileiro de 74, título carioca de 77. Aliás, o título carioca de 77, eu costumo brincar, Jair. Eu tenho escrito uma biografia rubro-negra num site chamado Mundo Rubro-Negro. É meio que a história do Flamengo com jogos, desde que o Zico é efetivado como titular em 74. E a era de ouro do Flamengo, né, começa com essa derrota para o Vasco em 77, né? É um caso curioso, os jogadores se uniram ali depois daquilo e falaram, não vamos deixar vender nenhum dos garotos, vamos proteger o Tito, e aí surgiu aquele Flamengo 78, 83 ali, né? Era muito bom, né? 81, 82, 83. Nossa, Mas 77 nós ganhamos, né? eu sei, eu sei. Foi Foi o. esse jogo foi 1-0, gol do Moisés de pé esquerdo? Foi? Eu não lembro o último jogo. O último jogo, se eu não me engano, foi nos pênaltis, né? Que o Tita perde o pênalti. Não é isso? Pênalti. Foi esse aí, sim. Mas teve Né? outro.
Moisés jogou de lateral esquerdo e nós ganhamos de 1-0. Moisés É porque, se eu não me engano, o Vasco ganha os 2 turnos, né? A Taça Guanabara e depois o segundo turno também. E aí é campeão direto, né? Se eu não me engano. Verdade. Pô, muito legal, cara. Não, é muito tempo, Gustavo. Eu sei. Eu sei. Mas o que você lembra aí? Quais foram os bons momentos, assim, como jogador? Você tem alguma lembrança especial, por exemplo, desse título brasileiro de 74, do Vasco? Enfim, o que você lembra aí da sua carreira como jogador, para depois a gente entrar na parte de treinador? Foi a época que eu estava chegando, né? Em 74, eu estava chegando no Vasco. O Vasco tinha um timaço. E eu não era o titular naquele momento. Estava chegando, reserva, né? Fomos campeões, né, de 74, né, contra o Cruzeiro, né? Isso. 2-1, foi lá todo mundo. Eu estava no banco, mas eu não era titular. Então, mas a gente, quando a gente ser campeão é muito difícil e você fica entusiasmado. Eu fui campeão que é umas 15, 16 vezes como treinador. E no outro dia me perguntaram qual foi o mais importante. Todos são importantes. Lógico que tem um que puxa mais teu coração, né? Mas todos são importantes, porque para você chegar a ser campeão, você tem que ser o primeiro daqueles times todo que também tem o desejo de ser campeão, entendeu? Tem que fazer um trabalho bom, tem que ter um treinador bom, um grupo bom, um vestiário bom, né? Que ganha jogo, uma boa palestra do treinador, pô, é fundamental. O treinador ter firmeza com os jogadores, entendeu? E eu tive muito bons treinadores. Mário Travalini, um grande treinador, né? Zagallo é brincadeira, né? Zagallo, para mim, né? E o treinador, para mim, que era top mesmo de tudo, era o Tele Santana, né? Santana é uma pessoa maravilhosa. Eu tive o prazer de conhecê-lo, de jogar contra o São Paulo, eu pelo Corinthians, contra ele. Muito gostoso. Que legal, cara. Nossa, essas histórias são ótimas. Eu tenho procurado muito fazer com ex-atletas, né, e tal, e lógico que você ainda, né, pode muito bem estar dirigindo um time daqui a pouco. Não estou querendo encerrar a sua carreira como treinador, não é isso, por favor. Não entenda errado, mas a gente quer fazer isso justamente para as pessoas contarem a história, né? Outro dia, a live que a gente fez com o Zenon, cara, foi muito legal. O Zenon contou muita história. Então, assim, é legal a gente ouvir dos outros, né? Dos protagonistas, né? O que fizeram. E acho isso fantástico. Vocês... Zenon fazia um lance muito bom jogador, né? Zenon era. Ele diz que ele jogou mais que o Messi, cara. Não. Você tem que falar, né? Pois é, opinião, cada um tem a sua, né? Ele diz que ele jogou mais que o Messi, mas enfim. E aí, depois que você encerra a sua carreira, eu quero me prender um pouco mais na parte de treinador, porque não em demérito a sua parte de jogador, não é isso, evidentemente, mas porque você tem tanto título, como você falou, como treinador, eu quero falar sobre alguns deles aqui, e eu queria também dar uma pincelada depois sobre como você está vendo o futebol hoje em dia, né, e tal. Então, seu primeiro título como treinador já é um título importante, né? A Taça de Prata com Campo Grande em 82, né? Escuta só, eu fui um atleta profissional que eu sempre prestei muita atenção nos meus treinadores. E eu sabia que eu queria também ser treinador de futebol, por isso. E eu queria também me formar. Me formei em Educação Física, né? Me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, quando eu tive esse convite para treinar o Campo Grande, eu já era professor de Educação Física e formado em treinador. E eu já tinha ajudado muitos treinadores. Então, eu fui para o Campo Grande e já tudo certinho, com uma vontade. Eu tinha um Fusca na época e eu levava meu material todo dentro do Fusca. Os caras, você é maluco? Não. E fui para o Campo Grande e eu também dei sorte com o Melo, né? Trabalhei com o Melo, café. Melo, preparador físico? O Melo, muito. Agora ele está com o Vanderlei, né? E todo mundo, carreira na vida dele, né? Porque era muito bom.
E foi isso que você falou, nós fomos campeão da Taça de Prata, gente. Sabe o que era a Taça de Prata? É a B agora do Campeonato Brasileiro. E sabe quem disputou? Corinthians também. Uhum, isso. Corinthians ou América, né? Se eu não me engano. Afinal, foi um campeonato duríssimo, sim. Escuta só. E naquela época, eu sabia que eu tinha que começar bem. Toda grande caminhada tem que ter o primeiro passo. Então, eu sabia que eu tinha que ser campeão, que eu tinha que ganhar. Com aquilo tudo que eu vivia 24 horas falando de futebol. Como vivo até hoje, o futebol corre na minha veia. Gosto, eu estou sempre estudando aqui em casa futebol, entendeu? E a gente fica olhando aí como é que se jogava antigamente, como é que se jogava agora. A gente fica escutando a pessoa falar reativo, né? E marcação alta. Na minha época, eu já marcava sob pressão, que era pressão alta. E é isso aí, vamos lá. Vamos conversar. Fala aí. Vamos lá. E depois do Campo Grande, você aí vai para o Paysandu e é campeão de novo no Paysandu, por isso que eu tô falando, né? E você tem um 82 espetacular num ano que talvez não tenha sido um grande ano para o futebol brasileiro, digo em termos do Brasil ter perdido a Copa do Mundo. Eu não sei se você concorda com isso. Um dos meus livros, meu primeiro livro, é sobre essa Copa de 82, né? Sobre o Sarriá 82. E é um ano que a gente vê que a Itália ganhar aquela Copa do Mundo meio que molda o futebol mundial para se jogar daquela forma, essa forma como você falou, muita marcação, reativo, futebol de resultados, né, como ficou chamado. Talvez se o Brasil tivesse, ou pelo menos a França, né, que era o outro grande time depois do Brasil, tivesse vencido a Copa, talvez o futebol tivesse sido, porque a gente sabe que o futebol vai sempre se moldar atrás dos vencedores, né? E não só isso, né? O Flamengo, que era o grande time de 81, 82, o Flamengo vence o Brasileiro no primeiro semestre, mas no segundo semestre perde o Carioca para o Vasco, não consegue ganhar a Libertadores de novo, perde para o Peñarol, que era um time de futebol de resultado, um time forte fisicamente, que marcava muito, e você consegue ter esses títulos aí que já te alçam. Eu estou fazendo uma pergunta longa, porque eu já quero incluir, já porque você já chega na seleção brasileira sub-20, ali em janeiro de 83, e já conquista Sul-Americano e depois é campeão mundial, né? Quer dizer, se eu não estou enganado, são 4 torneios como técnico profissional, 4 vitórias, 4 títulos. Eu fiquei vencendo. Eu fui campeão sul-americano em 83 e campeão mundial em 83. Isso. E fui campeão também, bicampeão sul-americano em 85, entendeu? No Campo Grande. Mas, falando dessa seleção brasileira de 82, que beleza, hein? De todas as seleções, a melhor foi a de 70, no meu ponto de vista. Mas essa se aproximava muito, só tinha jogador de técnica. Foi uma tristeza, né? No Sorriá, né? Lá perdemos de 4-1, não foi? Poxa. 3-2, 3-2. 3-2, tínhamos empatado o jogo. Isso. Perdemos, né? Aquele gol. São coisas do futebol, né? Você que vive no futebol, tem dia que acontece, né? Acho que naquele dia, acho que se o Brasil jogasse 10 vezes com a Itália, ganharia 9. Menos naquele dia. Eu sempre brinco, né, falando desse jogo, que o jogo podia ter 3 horas de duração. O Brasil podia fazer 6 gols, a Itália ia fazer 7 naquele dia. Não era dia do Brasil. Não era. O timaço, meio campo, né? Pô, muito boa a equipe, né? E Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Tele Santana. Tele. Sim. Rapaziada, deixa eu só falar, a gente talvez não consiga ler todo mundo, o professor Luiz Roberto está aí, eu vi que a minha sogra já entrou aqui, o Marcelo Fera Salles está entrando, a gente talvez não consiga... Marcelo é meu amigo. Aí, tá vendo? Tá todo mundo aqui para te ver, cara, não tem ninguém para me ver aqui, não. Competente, meu amigo, trabalhou comigo, adoro ele. Sim, sem dúvida. Mas às vezes a gente não vai conseguir falar com todo mundo, às vezes vai passar um despercebido, já está te saudando aí, o mestre Jair Pereira. Você também. Que legal, cara. Isso é que é legal, para isso é que a gente faz essas lives. Mas, Jair, o que você pode falar dessa seleção brasileira sub-20 de 83, que ganhou o Sul-Americano, ganhou o Mundial, e tem uma história curiosa sua com o Bebeto, né? Você foi ver um outro jogador e acabou convocando o Bebeto lá no
Foi ver lá no Vitória e acabou convocando o Bebeto para a seleção? Essa seleção, para mim, foi a maior de todos os tempos. Sem dúvida. Naquela Sim. época, não tinha essa tecnologia toda, não. Eu viajava muito. Viajei o Brasil. Se você for ver essa seleção, só tem time grande, não. Tem time pequeno do interior de São Paulo, do Rio de Janeiro. Jogadores até pequeno. Vamos dizer time médio. Não vou falar pequeno, médio. Né? E eu já tinha uma vontade tremenda. Eu sabia que eu estava no Campo Grande. Pô, do Campo Grande você ir para a seleção, eu falei, eu tenho que ganhar. Eu tenho que colocar tudo, né? E, pô, conforme eu te falava, eu respirava 24 horas e eu via todos os jogos. Então, vamos lá com o jogador. Vou falar só do titular, né? Mauricinho e Bebeto Paulinho. 2 pontos na centroavante. Mauricinho driblava todo mundo. Bebeto fazia gol de tudo quanto é jeito. E o Paulinho foi campeão comigo. No Corinthians, no Corinthians, no Flamengo e na seleção brasileira. O Paulinho jogava muito. Só quem marcava era o Dunga, porque eu tinha Giovani e Gilmar. Isso. Qualquer falta que tivesse perto do gol, pode estar certo que era gol. Gilmar tinha uma maestria. Eu acho que ele via muito o Zico bater e começou a aprender, porque o Zico era terrível nisso, né? E o Gilmar também, e o Giovani também batia muita falta. O Giovani era diferenciado. Teve uma vez que eu estava em Santa Cruz de la Sierra, no hotel lá em cima, olhei lá para o terraço, lá para baixo, e Giovani chupando um sorvete, sabe? Ele era um pouquinho fortezinho. Eu falei, desci e falei, não vai ter sorvete não, rapaz, porque você vai ser o artilheiro e o melhor jogador do mundo. E aconteceu isso. Porque eu via nele, como via em outros jogadores também, uma técnica apurada. Ele era o príncipe, ele era demais, né? Pô, os dois laterais, era Heitor, eu já vi colocarem, sabe o quê? Pro Heitor? Corne, barreira. Você vai falar, pô, é barreira. O Heitor batia que nem um Marcelinho Carioca de coisa. Né? E do outro lado, o Jorginho. O Jorginho depois estava colocado para lá, depois foi campeão do mundo em 94. E essa pessoa maravilhosa que a gente conhece, o Jorginho, foi campeão de tudo, foi para a Alemanha, foi para tudo, né? Dunga jogou muito, né? E Aloysio e Boni ou Guto. Era um time muito bom. Às vezes nós fazíamos amistosos e eu ficava olhando assim, parado, olhando, batia de 4, 5, 6, 7. E naquela época eu jogava bem ofensivo, com 2 pontas, os meios campos chegando, sabe? Marcação alta mesmo. E o que aconteceu? Eu marcava com os 2 zagueiros e um volante, que era o Dunga, e soltava os outros 2 laterais. Então, nós atacávamos com 7 o time. E você fazendo uma marcação alta, você tomava a bola muito próximo do gol do adversário. Quando você tem jogadores técnicos, habilidosos, e toma muita bola perto do gol, sai gol toda hora. Saía gol toda hora. Muito boa essa seleção. Para mim, foi a melhor de todas. Foi onde eu comecei a minha carreira, né? Você vê, Campo Grande e campeão do mundo, campeão sul-americano. Que passada boa, que coisa. O Papai do Céu me iluminou muito, foi muito bom. E ele me iluminou, sabe para quê? Para eu ter essa disposição, essa vontade. Eu queria. E na vida tem que ser, você tem que ter um objetivo, né? Você tem uma maneira, você tem que ter uma criatividade nos seus treinamentos, né? Você tem que ter uma ideia de jogo. Você tem que ter um modelo de jogo para o seu time. Eu me lembro que véspera de jogo, eu sempre fazia um treinamento tático. Hoje eu não vejo fazer mais isso. Eu jogar e começava a fazer a jogada e bater as faltas, que a bola parada, corne, bola parada, chegando. Então, era muito bom. E na final eu botei meu time e fui perguntando, na véspera da final, aí fui perguntando meu time assim, pro Google, o que a gente vai fazer amanhã? Falei, nós vamos jogar e vamos ganhar. Heitor, mesma coisa, o zagueiro, tudo por um. Então vamos começar o nosso trabalho. Fomos para fim. Aquilo, é a mesma coisa que você, quando é campeão, a bandeira brasileira sobe, você fica todo arrepiado. É muito gostoso você ser campeão, ainda mais pelo Brasil, pela sua nação, né? Imagina. Eu não tive esse gostinho, né? Mas imagino que seja. Infelizmente, eu sou um jogador frustrado, né? Por isso que eu virei jornalista, Jair. Eu não consegui fazer isso, então eu virei jornalista. Mas bom, né? Jornalista é bom. É bom a gente fazer o que a gente
gosta também, né? Você Claro, claro. A gente não tem aptidão com a bola, até joga direitinho, mas não dá para ser profissional, né? Enfim, mas aí a gente veio para o outro lado aqui, melhor com as palavras do que com a bola no pé. E, cara, você tem esse jogo, já te contando, você tem essa final de 83 do Brasil e Argentina? Poxa, eu vejo toda hora. Eu vejo o Paulinho parando a bola, driblando o lateral, indo para cima do zagueiro, cortando o zagueiro fazendo falta dentro da área, né? Aí o Giovani vai lá e tum, gol. Já era. Esse é um dos jogos que eu tenho, por isso que eu estou te falando. Se você não tivesse, eu teria o maior prazer de te mandar. E, infelizmente, é o único jogo daquela campanha que eu tenho inteiro. Um jogo antes contra a Coreia do Sul. A semifinal. A semifinal foi no México também, mas... Isso. E... Foi 2-1, né? Se eu não me engano, o Brasil, se eu não me engano. O score, sabia? Eles botaram 1-0, uma velocidade. Véspera do jogo, e nós acordamos, nós íamos para os nossos treinamentos, sabe? Aí, quando nós olhamos assim, a Coreia do Sul, o pessoal já estava voltando, eram 7 horas da manhã, já estavam voltando do treino. Eu falei, nossa, mãe, uma velocidade, gente. Mas tem uma coisa que todo treinador tem que ter. Você sabe que as substituições é importantíssimo. Uma boa preleção, tua presença no campo. E as substituições, você tem que conhecer teu time e conhecer o adversário para você poder mexer, né? E nesse dia, tinha um jogador que não estava muito bem e o Paulinho não estava bem, mas o Marinho estava bem, o Marinho. O Paulinho que estava, era Mauricinho, estava jogando Marinho e Paulinho. E eu tinha que botar o Bebeto estava... Aí eu tirei o Marinho Ramos, coloquei o Bebeto, o Paulinho foi no fundo, cruzou, nós fizemos o segundo gol. O primeiro gol foi do Gilmar de falta, e o segundo gol foi do Bebeto. O Bebeto jogava muito, esse time era muito bom, gente. Eu fico falando assim, e olha, e os reservas, os caras que ficavam no banco, os que nem foram. Tem jogador que nem foram, como Elinho, olha lá, Elinho, Cid no São Paulo, Elinho do Botafogo, só gente boa. Era um time, um grupo. Sabe por quê? Eu abdiquei de tudo. Viajava, ia e só trazia quem era técnico. Só trazia jogador bom. Fulano falou, não, vou ver, tenho que ver. Futebol tem que ser assim. Você pode ter um modelo de jogo, fazer bons treinamentos, mas o teu grupo tem que ser bom tecnicamente. Porque na hora de chegar lá e empurrar a bola para dentro, não é todo mundo que sabe, não. O gol fica pequenininho, né? Saber se vai dar um toquezinho, se vai driblar, se vai chutar forte, né? É diferente. Então, você vê, eu treinei o Romário, brincadeira, Romário. Cláudio Adão, Túlio, quem mais aí? Fala atacante, Renato Gaúcho. Esse pessoal de 80 e 90, esses craques todos eu treinei, gente. Tudo eu treinei. Levei para a seleção em 94, nós tínhamos 5 jogadores na seleção que foi campeão do mundo. Sim. Deixa eu beber um bocadinho. Claro. Fica à vontade. Não, é isso mesmo. O time era muito bom mesmo. Era um time brilhante e que o Brasil não tinha vencido ainda a competição, né? E vence pela primeira vez em 83 com você. Mas nessa época, os jogadores, nós tínhamos os fundamentos, né? Futebol de bar. Por exemplo, eu comecei a jogava na rua, gente. Na rua, botava o chinelo pelado o dia todo, a mãe chamava, espera aí. Depois, bola de meia, né, Jair? Que também desenvolvia muito, né, a habilidade do jogador. Depois eu ia, era barra, terrão, lá, a gente jogava. Depois tinha futebol de salão, e depois era campo de grama, né? E tinha grandes treinadores. Então, você tem que treinar os fundamentos. O nosso futebol está parando tecnicamente, entendeu? E não só isso, né? Eu acho que eu vou até um pouquinho mais além do que você falou, não sei se você concorda, você pode ficar à vontade para discordar, mas eu, por exemplo, eu tenho a referência do, como eu falei, né, flamenguista, né, jornalista, mas flamenguista, eu tenho a referência sempre do Zico. O Zico, quando acabava o treino, batia 50 faltas lá, se o goleiro não queria ficar, ele botava a camisa lá no ângulo, né, e só saía depois de acertar sei lá quantas vezes a camisa, derrubar, quer dizer, o próprio Tele, como você citou como exemplo aqui, diz que fez um trabalho árduo com o Cafu, para o Cafu poder aprender a cruzar. O Cafu era jogador de meio de campo, né, primeiro, depois é que
passou para lateral, então para fazer essa transição e aprender o centro, né, que não era uma coisa natural para ele, talvez, né, e hoje a gente não vê, né, o jogador se empenhar, acabou o treino, todo mundo embora e cada um para sua casa e vai para a rede social e é isso, né? E se hoje você começar a treinar, vem um analista de desempenho e fala, não, para, eu também treinava o Romário, Mário, Túlio e Cláudio, se eles iam correr muito a parte física. Treinava eles com bola, com bola. E quando você faz os fundamentos, está falando, dá equilíbrio o jogador, você ensina a bater na bola, entendeu? E dá confiança. Agora, tem que ter sido jogador, eu acho, não é necessariamente precisa ser jogador para ser treinador, mas se você for treinador, por exemplo, no meu caso, tem jogador na seleção brasileira que fala para mim, pô, você me ensinou a chutar, Jair. Equilíbrio, o pé de apoio, cabecear, ir no primeiro pau, no segundo, porque você, para cruzar a bola, eu jogava com 2 pontos, então, e passava muito com laterais, overlap. Pô, vai ter cruzamento. E para ter cruzamento vai ter que estar o centroavante chegando, o meia chegando por trás, o outro meia chegando, o pessoal chegando por rebote. E tem que ter primeiro pau, segundo pau no meio. E se isso é importante. Se você treinar isso na parte tática, treinamento tático, o que vai acontecer? Eles ficam acostumados com aquilo e vai sempre, acaba saindo o gol. Eu treinava assim com um time de cima, com um profissional, com jogadores que chegavam, já tinham nome. Quanto mais na categoria de base. Eu acho que o Brasil está deixando gente passar. Você vê, muitos garotos aí estão subindo, estão sendo vendidos para fora, né? E ainda não está maturado certinho. Então, você tem que maturar esse jogador. O jogador primeiro tem que jogar na categoria de base, jogar no seu time principal para ir para fora. Para você, quando chegar lá para fora, não ser emprestado, não sabe? Aqui tem bons treinadores na parte de profissional e categoria de base. O que não pode? Ter só um professor. Eu estou falando isso porque eu também sou professor, sou formado também. Tem que ter um ex-jogador na categoria de base, gente. Um coordenador. Eu estou aqui, estou em casa, fico olhando, fico louco para poder ensinar essa experiência toda, né? Essa experiência toda. Porque o saber, você aprende com o professor, né? É isso. Agora, a sabedoria é com a vida, que é a experiência. Na hora que você está melhor, que você tem condição de ensinar as pessoas, você fica em casa e fica moendo, né? Então, eu estou querendo realmente trabalhar de coordenador numa categoria de base ou no profissional. Bater um papo, conversar, até com um profissional mesmo. Mostrar, sabe o quê? Porque tem hora que os caras ficam ansiosos na hora do jogo, como vai chutar, como vai fazer. E se você já foi um ex-atleta e tem uma habilidade ainda, você pode ensinar para eles. É muito bom, né? Defesa, meio campo e ataque. Sem dúvida. O M. Sander aqui, não sei o que o M, não sei se é o Marcelo Sander, enfim. Porque ele está dizendo que você foi o maior treinador que ele teve, que você é ídolo. A seleção precisa do senhor, sem dúvida nenhuma. Fica aqui para quem está nos assistindo aqui. Marcelo Sander. É o Marcelo, eu imaginei que fosse, mas como eu não tinha certeza, né? Como estava M. Sander, eu falei, não vou falar, porque depois não é. Esse aí é um caráter imenso, isso aí é uma gente muito boa. Trabalhou comigo no Fluminense, um bom jogador, gente boa. Amigo mesmo do coração, amigo de fé. Eu imaginei que fosse, mas a gente não quer cometer a gafe, né? Então eu falei, vamos falar só o Sander, quem me Sander? Mas era, tá tranquilo. Se eu cometer gafe, vocês me perdoam aí, mas tá tudo certo. E uma coisa que você falou, eu acho fundamental para isso. Muita gente que vê futebol e eu vou dizer, olha, eu estou na imprensa aqui e até, nem forma de crítica até não, mas tem muito comentarista que acha que aquela coisa acontece ao acaso, né? De você ter um jogador fechando no primeiro pau, tem um jogador fechando no meio, tem um outro que fecha no segundo, tem um que vem de trás. Gente, isso tudo tem que ser treinado, isso tudo tem que ser ensaiado. É um grande teatro, digamos assim, que as coisas vão encaixando. Isso que você falou no treinamento tático, é fundamental, cara. E as pessoas acham que isso acontece por sorte, ou não tem dedo do treinador, é improviso do técnico. Claro que algumas vezes acontece isso. O fora de série vai resolver, de vez em quando, com a genialidade dele.
Mas 90%, 80% das vezes a coisa é treinada, a coisa tem uma programação para acontecer, e isso vem do treino. E né? coisa, você treinar bem, intensidade. Sim, Você sim. vai com ação alta e você tem que ter intensidade. Quando você perde a bola para o adversário, quem próximo tem que atacar, tem que dar um time. Então sai a linha de trás, do meio do campo, todo mundo chegando. Pô, que coisa boa você passar para eles. Isso o quê? Na semana. Eu fui jogar contra o Guarani, na final de 88, fui campeão. E durante a semana, nós tínhamos jogado no primeiro jogo, tinha sido 1-1 o jogo. Até o Neto fez o gol. Neto faz o gol de bicicleta. Ele falou, eu sou F. Sei. Domingo seguinte, nós íamos jogar lá no Brinco de Ouro da Princesa, lá no campo do Guarani. E bastava um empate para o Guarani. E o Guarani, o pessoal tudo já achava que eles tinham ganho. Você vê, nós estávamos treinando na semana para o jogo de domingo. Eles achavam que já estavam ganhando. Na segunda-feira eu chamei o Viola, falei, Viola, você que vai jogar. Ele levou o quê? Falei, você que vai jogar. Chamei. O Viola era garoto, né? Era um jovem, né, ali, né? Tinha 9 anos. O Edmar estava na seleção brasileira, rapaz. Aí jogou. Ele jogou, botou 2 camisas, fomos lá para o jogo. O time do Guarani era muito Ricardo Rocha, Bacharel, Neto, Evaí, timaço. O meu tá bom, não. Mas eu, quando fui para o Corinthians esse ano, nós fizemos uma renovação. Eu botei, né, vários jogadores, levei aqui o Denilson daqui, levei o Paulinho, né? O meu time era muito bom também. E nós fomos para lá e empatamos de 1-1. Você sabe como é que nós empatamos esse jogo? Não, o empate era deles. Acabou 0-0. Ganhou de 1-0, né? Com o gol do Viola. Acabou 0-0. Aí foi para a prorrogação, eu tirei o volante, o Wilson Mano, e botei o Paulinho Gaúcho, ponta direita. Aí fiquei com Paulinho Gaúcho, Viola e Paulinho Carioca. Um time todo ofensivo e ganhamos o jogo. Então, o treinador tem que saber que no meio tempo é dele, é importante. Ele tem que mostrar por que ele é o treinador ali. Não adianta você chegar lá, ter uma dificuldade e você não colocar aquela tua experiência que você tem naquele momento. Então, eu achava que a gente podia ganhar, que é para ganhar, fiz a modificação, falei com os jogadores como a gente tinha que jogar. Então, gente, o meio tempo no vestiário é do treinador, gente. Quando você, às vezes, está ganhando o jogo, ou às vezes você está ganhando o jogo de 3-0, você chega todo coisa, nada disso, tem que estar firme, tem que estar todo momento, porque futebol são 90 minutos, só ganha quando o juiz apita. É isso. Essa experiência que você tem que passar para os jogadores. E eles acreditam, você é o primeiro a chegar no treinamento, o último a sair. Eu sempre fui, eu também treinava assim, sempre meu centroavante, as faltas, sempre fiquei treinando com eles. E eles veem isso, e você faz uma boa preleção, está sempre todo mundo unido, concentração, o treinador tem que estar sempre na concentração. Eu vejo, às vezes, o treinador, deixa para o preparador físico. Está errado. Ele é o dono, ele tem que estar próximo, ele tem que estar presente, que até, os caras até falam, poxa, aí você passava nos quartos, é verdade. Quando dava 11 horas, eu passava nos quartos, ia lá, batia na porta, se tivesse a luz acesa, conversava com eles direito, sem chegar naquele horário que às vezes tinha craque lá dentro, né? Naquela época, se jogava muito carta, sabe? Aí batia 11 horas, eu estava lá, fulano, só as feras mesmo. E como é que você vai acabar isso? Vai gritar? Gritar? Não. Batia, eles abriam, eu falei, amanhã vocês que vão correndo com o sol, hein? Vamos acabar. Não, professor, deixa eu acabar. Então tá, vamos acabar. Aí, 15 minutos acabava, ficava lá, saía, todo mundo pro quarto, pagava a luz e ia dormir. Se tudo na vida você tem que saber agir, tem que saber falar. Com ignorância você não consegue nada. Tem que ser amigo dos jogadores, mas para ser amigo não precisa estar concordando com tudo, não. O certo sou amigo, mas isso eu não quero, isso vai atrapalhar nosso grupo. E eu sempre agi assim, com competência, com um trabalho sério, chegando firme, treinando muito, procurando sempre fazer as coisas certas para a minha equipe. Cara, que aula aqui de futebol. O Marcelo Salles está falando aqui de novo, aula, né? Queria mandar 2 abraços especiais aqui, se você me permite, Jair. Uma para o Fernando Meningeni, cara, que foi uma das primeiras lives que eu fiz, o tenista brasileiro,
né? Tava aí nos assistindo, uma honra aqui sempre ter a presença dele aqui. E a outra, o Marcelo Buarque, que é treinador de futebol também, que é meu primo. Já fiz uma live com ele, inclusive, tava te elogiando, tá aí te chamando de mestre Jair Pereira. Você vê toda essa reverência dos seus colegas, né? Não é à toa, né, Jair? Então, realmente, você foi um grande... Foi não, né? É um grande profissional, ainda com muito a acrescentar ao futebol brasileiro. Eu queria falar... Desculpa, por favor. Você, para trabalhar em futebol, você tem que gostar. Não adianta. Você não tem que viver aquilo. Tem que estar... a tua vida. Uhum. É isso. Isso. Você que eu tenho no futebol. Eu falo isso para minha esposa, ela não entende muito não, mas a gente tenta. Mas para que você está vendo jogo de segunda divisão de não sei onde? Pode ser que um dia eu comente um jogo desses caras. E aconteceu, o pior é que aconteceu. Eu estava brincando sobre isso, mas eu cheguei a comentar na TV Brasil, hoje eu moro nos Estados Unidos, né? Mas eu cheguei a comentar na TV Brasil a final da Série A3 e da Série A2 de São Paulo. E ela não entendia por que eu via aquele jogo. Falei, tá vendo aí? Ó? Aconteceu, fui comentar, né? Tá vendo? Eu estava preparado para aquilo. Por favor. Não, estou falando também, vejo tudo. Olho tudo, gosto. Às vezes eu faço até modificações no time adversário. Você fica ali, pô, eu faria isso. Às vezes acerta, às vezes não, né? Porque as modificações, quando você vai fazer, é pré-estabelecida, mais ou menos, da semana. Você mais ou menos você sabe. Já tem na cabeça. Tem na cabeça. E quando... Hoje tem muita gente trabalhando no futebol, gente. Na minha época, era eu, preparador físico e o treinador de goleiro. Eu, quando fazia substituições, eu segurava ela sozinha. Eu tinha que fazer. Né? Eu fui um jogo Corinthians e Grêmio e eu precisava ganhar o jogo. Fretamos um avião, fomos para o Rio Grande do Sul. E começou o jogo, o Luizinho, esse que jogou no Vasco, né? Foi expulso com 10 minutos de jogo. Já pensou? Você vai para disputar um jogo, Quintanilha, Luizinho Quintanilha. Lá dentro do Olímpico. E eu precisava ganhar o jogo. Os meus atacantes eram Marcelinho, Carioca e Marques. Dois caras de velocidade. E eu parei assim, por 10 minutos de jogo, aí puxei o Marcelinho Paulista para volante, puxei o Marcelinho Carioca para o meio e deixei o Marques na frente. Olha só que inteligência. O Marques ficava na frente, tinha que ficar com 2 para marcar ele, porque ele era muito veloz, marcava 2. E para cá estava igual. Se 2 está marcando lá, aqui está 10, aqui está 9, e não tem só sobra. E eu foi. E acabou o segundo tempo, falei, olha, nosso time é bom, vamos fazer isso. Ligamos o jogo de 1-0, sabe? Porque imagine se eu tiro o Marcelinho. Esse time vem todos para cima dele. Imagina se eu tiro o Marques. E se eu tirar um cara do meio do campo? Não adianta nada, porque eu vou aquecer. Então, fiz o quê? Uma mexida tática. É isso que o treinador que tem que ter na cabeça. Substituições. O que eu preciso? Eu preciso ganhar o jogo? Eu não preciso ganhar o jogo? Eu posso dar? Aí você pode tomar suas decisões. Mas decisões que você já tem que ter durante a semana. Como eu estava acostumado, eu sempre fiz isso. Treinar com a menos. Tem muita gente que não faz isso. Eu treinava com a menos também, às vezes, sabe? Meu time é acostumado a ficar com a menos. E ganhamos o jogo de 1-0. Aí cheguei no vestiário, os caras, pô, Jair, que coisa, você foi muito bom, foi muito inteligente. Falei, mas se eu perco 3-5, eu era burro, né? Era besta bestial, né? Para ser treinador, só para escalar time e tudo, não. O treinador tem que saber dar bons treinos, sabe? E na hora lá do campo, lá, ele mostrar por que ele é o treinador. Por que eu fui treinador do Cruzeiro, por que eu fui treinador do Atlético, do Flamengo, seleção, e por que ganhei. Aí você tem que mostrar que você sabe, entendeu? Eu estava dando uma palestra para um time profissional e eu passei isso para eles. Pô, que coisa boa você passar seus ensinamentos para eles. Um dia eles podem usar isso, entendeu? Claro. Semana durante os jogos. Estou falando... Que legal. Inclusive, falando nessa linha aí, eu já vou pular um pouquinho aqui, mas falando nessa linha, você teve até recentemente, né, mais recente, uma viagem com o Sub-15 do Brasil, né?
você foi passar um pouquinho dessa sua experiência, né? Como é que foi isso lá com o Paulo Vitor, né, de treinador? Né? Como é que foi essa experiência? Era mais ou menos isso mesmo que você esperava, você queria? Foi legal? Primeiro que foi o Branco que me convidou, né? A mando do presidente lá, me chamaram. E eu, quando cheguei, o Paulo Vitor veio, conversou comigo, e a primeira vez nós fomos para o Chile. Uhum. Ele passou, olha que coisa boa que ele fez. Pessoa, cara muito humano, muita gente boa. Passou o vídeo dos times que eu fui campeão para os garotos todos. Os garotos todos assistiram, né? E eu também fui importante, porque eu sabia até onde eu podia chegar, que eu estava, né, convidado, trabalhei no campo. Olha, depois de muito tempo, voltei a trabalhar dentro do campo, ajudei dentro do campo, entendeu? Aí ganhamos no Chile. Depois teve um quadrangular, eu também fui chamado outra vez aqui na Granja. E foi com o Uruguai a final e ganhamos de 4-0. Aí fomos para o Sul-Americano, que era no Chile, não, era no Paraguai, não, estava no Chile, passou para ser para o Paraguai, um problema que eu fui para o Paraguai. E chegando no Paraguai, eu levei um susto, sabe? Eu entrei no hotel que eu tinha ficado no Paraguai quando fui bicampeão sul-americano, no mesmo hotel. As mesmas pessoas estavam trabalhando lá, já velhinho, ô Jair, tudo, que coisa boa. Aí ficamos na final contra a Argentina. A Argentina com um time bom, um garoto agora até que eles estão falando aí, da Argentina, que está sendo vendido para fora, um time muito bom. E nós empatamos o jogo 1-1, fomos para os pênaltis e ganhamos. Então, eu quero falar o trabalho do Branco. O Branco, quando foi para a seleção não estava bem organizada. Ele tirou tudo, trocou treinador, trocou tudo, e ele dá um apoio aos treinadores. Ele vai a todos os jogos, está presente nos treinos, nos treinos também está presente. Então, ele está com um grupo muito bom, a seleção brasileira. Paulo Vitor, o Guilherme também, que foi campeão também, né? O Jardine também. Jardine, sim. E o pessoal que trabalha na lista de desempenho, tudo bom, os médicos, pô, todo mundo, uma família. Eu fiquei louco. Minha esposa falou, pô, você parece até que é uma criança que está voltando. Mas é muito bom, gente. Ainda mais na seleção brasileira. Eu falei para ele, eu dei uma preleção lá para ele, falei, ó, eu fui bicampeão sul-americano aqui, campeão mundial. Eu comecei minha carreira no Júnior do Campo Grande. Eu, quando joguei, comecei no Júnior do Madureira. Olha só como é que eu fui subindo os degraus da escada e chegando até lá em cima, com essa experiência que eu trago hoje. E eu não posso ficar com essa experiência toda dentro de mim, guardada. Eu tenho que estar. Estou fazendo tudo para estar trabalhando num clube aí, vamos ver. Não, pelo amor de Deus, gente. Quem estiver nos ouvindo aí, ó, por favor. Não estou ganhando nada, não sou empresário dele, mas por favor. O cara é fora de série. O Marcelo Buarque está mandando aqui, ó, só para ilustrar o que você falou, a Comissão do Brasil em 58, Comissão Técnica, tinha 11 integrantes. Em 2006 eram 25, em 2018 já eram 38. Você vê como subiu, né, demais. O Kaique Fernandes também está mandando aqui, sou fã, abraço, mestre, foi um prazer trabalhar com você. Enfim, tem o Marcelo pedindo para você voltar, pelo amor de Deus. Muito bom. Eu queria perguntar para você, cara, agora foi uma pergunta que me veio no Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas, o pessoal pediu para perguntar para você qual é a diferença, se é que existe alguma, você que trabalhou, né, até recentemente, mas em clube, do gerenciamento de vestiário, da década de 80, ali, quando você iniciou, para o gerenciamento de vestiário, agora, mais recente, desses seus últimos trabalhos. É muito diferente? Não era diferente? Como é que era esse gerenciamento dos jogadores, o gerenciamento do vestiário? Agora com celular, né, com mídia social, enfim. É diferente, né? A tecnologia mudou tudo, né? Mas na época, no vestiário, só entrava quem estava trabalhando na minha época. Eu, preparador físico, lógico, o presidente, lógico, né? Mas só quem estava trabalhando, não tinha... E era chegar lá, eu esperava 5 minutos para arrumar e começava a mostrar a eles no quadro, o projetado, o que estava acontecendo com o meu time.
Essa é uma diferença, né? Que é só você quem está trabalhando. Hoje não sei, porque eu não tenho quem está trabalhando. Eu acho que é certo, porque ali é o momento que você vira o jogo, gente. Você vai fazer substituição. Às vezes, o que acontece, às vezes, ali tem que ficar ali dentro. Você gerenciar o vestiário, o treinador tem que ser dono do vestiário. O treinador tem que estar ali com os jogadores têm que ter o prazer de olhar para você e falar assim, esse é o treinador, esse não só escala o time, não. Esse vai dar subsídio para nós ganharmos jogos. Eu fui jogar uma vez, posso contar? Claro, por favor. Em 92, em 89, eu tinha sido campeão no Atlético. Em 90, mais 91 no Atlético e 92 no Cruzeiro. É isso, uma sequência incrível. Depois, foi em 95, eu voltei ao Mineirão para jogar com o Atlético. O Atlético com um timaço. E a gente também, um timaço. Meu time era Túlio. E, o Mineirão cheio. E quando eu entrei no estádio, todo mundo bateu palma. O estádio todo batendo palma. E começou o jogo. Escuta só. Começou o jogo, foi 1-0, 2, 3, 4-0 Atlético. Acabou o tempo. Pode entrar aí direitinho. Aí você olha assim e fala, por que eu vou fazer? E eu saí do banco assim, ó. Olha, escuta só, quero ver se você é treinador agora, meu amigo. Quero ver agora. E parti para o treinador, para o vestiário. Eu cheguei lá, estava uma discussão tremenda. Tomara que alguém que participou desse momento esteja vendo isso. Aí cheguei, vamos parar. Aí pararam. Falei, ó, gente, nós estamos perdendo o jogo. Eu estou perdendo junto com vocês. Você tem que falar isso. Se você falar, vocês estão... Nós estamos perdendo o jogo. E nós estamos perdendo isso por quê? Nós não estamos jogando conforme nós treinamos e como nós temos jogado. Por isso que eles estão nos ganhando. Está entendendo? Então vamos entrar com... Imagina, nossa família vendo, esposa, namorada, todo vendo isso, nosso time é muito bom. Vamos dar a mão aqui. Ó, vou perguntar um por um. Temos condição de vencer ou não? Se falar que não, eu vou tirar. Todo mundo, sim. Vou voltar com o mesmo time. Mas aí mostrei também no quadro. Não adianta você só falar e não mostrar no quadro. Essa capacidade. Vamos fazer isso para... Começou o jogo. 4-1. Aí quando eu ainda falei para eles assim, escuta só, eu vou entrar na frente, vocês sabem por quê? Porque eles vão me vaiar. Já me bateram palma para mim? Vão me vaiar. Vocês vão ver. Eu entrei na frente, todo mundo vaiou. Aí o estádio todinho. Aí entramos, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, ainda perdemos um pênalti 5. Aí acabou o jogo. Aí o pessoal saiu, deixei o pessoal sair, fui saindo pelo final, né? Finalzinho. A torcida que tinha vaiado começou a bater palma. Porque lembrou do Jair de 89, de 91, de 91. Quando eu cheguei no vestiário, eu escutei alguém falar assim. Eu cheguei por ele, nosso treinador é terrível. Escutei só isso. E eu quis contar essa história porque o treinador tem que ser grande em qualquer momento, quando está perdendo o jogo ou quando está ganhando. O meio-campo é teu, no meio-tempo é teu, no vestiário é teu. Você tem que passar para os jogadores de boas coisas e você também tem que se incluir. Não é vocês perdem e eu ganho, não. Nós não ganhamos, não gosto nem de falar perde. Nós não ganhamos e nós ganhamos. Então, o treinador tem que passar isso para os jogadores. É um momento que você chega assim e fala assim, meu treinador trabalhou muito. Foi muito bom. Porque de 4-0 você virar para 4-4 ainda perder um pênalti. E outras coisas que aconteceram que você tem que passar, aquela experiência que você tem desse tempo todo. Você imagina, eu comecei a jogar com 17 anos. Já passei por um jogador, de treinador já há muito tempo. E, eu não vou ter a experiência. Não já aconteceu isso comigo, de eu estar ganhando o jogo, de eu estar... Lógico, né? Não é para questão de, eu sou inteligente, não. Mas é que passou e você tem que guardar essa experiência com você. Entendeu? É isso. Deixa eu falar algumas pessoas aqui. O Bujica está aqui. O Bujica, eu fiz uma live com ele. Se foi semana passada, está aqui. Grande Jair. O P. Vitor Gomes está aqui, grande mestre Jair. Eu acho que o Dido, né, o Antônio de Pádua Evelyn, ele está resumindo bem aqui. A mídia dá tanta ênfase para tanto treinador meia-boca que nunca ganhou nada e não dão tanto valor ao Jair, que por onde passou foi campeão. Obrigado, Jair, por ter me dado o título pelo Mengão. Torcedor do Flamengo
Jair campeão da Copa do Brasil de 90 lá. Flamengo e Goiás, a final. Alguma lembrança dessa final, desse Flamengo e Goiás? Ah, lembro. Com o Flamengo é sempre diferente, né? Quando voltamos no avião, todo mundo comemorando dentro do avião, comemorando, pulando. Calma, 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 que o avião vai cair. Não adianta a gente ter sido campeão da Copa do Brasil e morrer. Calma, calma, calma. O Flamengo é diferente, né? O Flamengo quando ganha, né? E o time grande, Corinthians, Vasco. Sim, sim. Muito bom quando você ganha, né? E a lembrança que eu tenho é que o Ronaldo Castro era o supervisor, né? O Horta era o diretor, né? E nós fomos para lá e ganhamos. E foi muito bom, porque mais um título, né? E nessa época eu tive uma proposta para ir para fora, o Flamengo não deixou sair. Aí, o que aconteceu? Teve a eleição no Flamengo, né? Uhum. Aí... Eita, deu uma travadinha agora no final da live. Voltou. Aí entrou o Vanderlei. Uhum. A primeira passagem do Vanderlei como treinador do Flamengo em 91. E eu fui foi em 90, né? Isso, você foi em 90. Eu fui para o Cruzeiro. Isso. E aí foi campeão mineiro também em 91, campeão na Supercopa da Libertadores em 90. Se eu ficar falando aqui, eu vou ficar até o final da live falando todos os títulos aqui. 3 vezes campeão mineiro. É, então. Pai. E bicampeão da Supercopa. Eu então, chegava, eu não pagava nem almoço, nem gente, pagavam tudo para mim. Imagino. Eu estou brincando aqui, se eu ficar falando os títulos todos aqui, eu vou ficar até acabar a live, porque a gente, infelizmente, está 10 minutos aqui O Instagram, não sei por que faz isso, cara. Uma hora ele corta a gente. Poxa, o papo tá tão legal aqui, eu, por mim, ficava 2, 3 horas aqui falando com você. Mas... Enfim. Pode contar a história? Rapidinho. Por favor. Jacaré. Jogadores gostavam. Eu gostava que meu time jogasse de posse de bola. Aí eu falava para ele, Maré, vamos tocar a bola. E quando a gente perdia a bola, tomava a bola, jacaré. Eu adorava isso, né? Isso era Maré, jacaré. Eu lembro dessa história. Muito bom. E um outro ponto que eu queria abordar com você aqui, você foi um dos poucos, né, treinadores brasileiros, e são poucos, a gente acha que conta nos dedos aí, que teve uma oportunidade na Europa, né, no Atlético de Madrid, ali em 93. Como é que foi essa sua passagem lá por Madrid? Eu fiquei mais ou menos lá uns 6 meses, né? Uhum. Assim que eu cheguei, foi em 93, 94, tinha Copa, né? Uhum. E o México estava com a seleção lá na Espanha, e nós jogamos, fizeram um primeiro jogo, ganhamos de 4-3. O primeiro amistoso meu, lá ganhamos de 4-3. Se você ganhar a seleção do México, na época era muito boa, uma moral teve. Em seguida começou o campeonato, teve mais 2 jogos, eu ganhei nós, vamos falar nós, eu gosto de falar nós ganhamos do Real Madrid, numa substituição que eu fiz, então ficou com uma moral tremenda. Aí começou a UEFA, e nós viajamos para a Escócia, fomos jogar contra Estrela Vermelha, um frio tremendo, e eu dei a preleção, e no vestiário eu estava conversando, aí saí com o capitão para assinar a súmula, entendeu? Fui assinar a súmula com o capitão. Quando eu voltei, o presidente Jesus Gil, que entrava no estádio, todo mundo levantava e estava dando instrução aos jogadores. Eu, como vinha ganhando tudo, também no fazia curto, também fui bobo. Falei, presidente, aqui é meu, não faço isso não, aqui é meu, deixa. E ganhamos o jogo de 2-0. E ficou tudo bom. E quando fomos jogar contra o Sevilha, nós perdemos o jogo. Aí ele aproveitou a oportunidade e falou, meu amigo, um abraço. E vim embora por causa disso. Se fosse hoje, com a experiência, isso que eu falo para vocês, não adianta, não é que moleza, né? Não. Gente, o que o presidente está falando e o que eu falei, vamos juntar e vamos botar no jogo. É verdade. Pô, boa. 98 das ações do clube, como é que eu vou falar para ele que ele não vai falar, gente? Aí eu voltei, eu vim para o Vasco, né? Sim, aí foi tricampeão carioca, né? Aí eu fico pensando, sabe por quê? Às vezes a gente também é um pouquinho vaidoso. A gente, eu sei, não preciso, eu vou chegar, vou ter emprego e tudo, mas eu podia ter ficado mais lá, sabe? E não ia ser tricampeão no meu time, né, o Vasco, mas
Eu ficava na Europa, né? E estava legal, foi por isso. Já estava aprendendo espanhol, já estava estudando. Foi muito bom. Eu fiquei 6 meses lá. Não, um amigo meu entrou aqui vascaíno. Aliás, 2 amigos meus entraram aqui. O Thiago Castrup, ídolo, falando de você, ídolo, treinou o Denner. Estava lá no jogo do Tri, 2 gols do menino Jardel. E o Zé Luiz Lisandro tá falando, técnico do Tri, com o meu Vascão, foi o que a gente acabou de falar aqui, né? Do Tricampeonato Carioca 94. O Denis, se não tivesse acontecido aquilo que aconteceu com ele, ele ia para a seleção. Ele foi um dos jogadores mais técnicos que eu treinei. É lógico que eu treinei fera. Treinei Renato, Mário, Bebeto, esses caras todos aí, né? Gaudiadão, esses caras todos. Djalminha, Marcelinho, olha só. Miller, olha isso. Todo mundo aí eu treinei. Mas se ele não tivesse acontecido aquilo, ele ia para a seleção brasileira. Ele tinha velocidade com a bola, velocidade sem a bola, agilidade para driblar. Só tinha uma coisa, ele gostava mais de driblar o adversário do que fazer gol, rapaz. Na Argentina, Maradona estava até jogando Newsboy, né? Ele driblou todo mundo, driblou o goleiro e voltou. E aí eu falei, rapaz, que isso, pai? Aí saiu briga, né? Bateram nele, todo mundo saiu briga. E uma vez ele falou para mim, professor, eu prefiro chutar a bola na trave do que fazer gol. Eu falei, tu é maluco? Aí fica complicado, né? Para ele deve ser ótimo, mas para o treinador não deve ser muito bom. A carreira dele, ele foi muito alto e ele era muito novinho. Então os treinadores não tinham peito de falar com ele. E quando no Vasco, ele bateu de cara comigo, bateu, né, comigo. Um dia o Silveira, falecido Silveira, estava fazendo peso, porque naquela época se pesava, não é igual agora, esse negócio todo, não se pesava. Aí o Silveira falou, Dene, vem pesar. Ele, não vou pesar, não. Ele não deu sorte que eu cheguei na hora. Eu falei, o quem, Dene? Ele falou, não, vou pesar, eu estou brincando com ele. Eu falei, ah, bom. Como é que é, rapaz? Tá maluco? Bom, alegrava tudo, né? Muito bom. Tinha umas coisas erradas que você sabe, mas que não vale a pena falarmos. Ah, que legal, cara, muito legal. E cara, a gente está a 3 minutinhos aqui de terminar essa live. Se você me permitir a gente ficar mais uns 20 minutinhos depois... Pode ficar, estou à vontade. Podemos ficar? Então eu vou fazer o seguinte, quando acabar essa live aqui, Jair, eu vou entrar de novo, tá? E aí a gente entra, eu não vou te ocupar muito tempo, não. A gente fica mais 20 minutinhos aqui e termina as histórias, que ainda tem alguma... Eu ainda não consegui falar com você do futebol, do momento atual do futebol, o que você acha dos estrangeiros que estão vindo para o Brasil. A gente ainda tem... Mas para encerrar essa primeira live, que faltam 2 minutos aqui, pelo que eu estou vendo, mais ou menos ali, eu queria que você contasse alguma história engraçada. É claro, que você possa... Se você quiser deixar de fora o nome da pessoa que está na história, não tem problema. Mas tem alguma história curiosa, alguma história engraçada com algum jogador, ou algum caso que tenha acontecido, que você possa contar? Em 94, mais ou menos, foi jogar Palmeiras e Corinthians. E eu estava na área técnica, né? Em pé naquela época, podia ir na área técnica e voltar. Agora pode ficar direto. E o meu centroavante era o Mirandinha. E eu falei, Mirandinha, centraliza! Aí ele falou, professor, para a direita ou para a esquerda? Eu vou precisar me recuperar depois disso aí. Calma aí. Muito bom. Para a direita ou para a esquerda, sensacional. Eu voltei e falei, não, tem muitas coisas que acontecem no vestiário, no jogo, e o futebol é muito gozado. Você tem que saber viver. A vida, o futebol é feito para ter amigos. A vida é para se viver. É isso. É isso. Nós estamos aqui para fazer amigos. É isso, não. Sensacional. Cara, que live sensacional. A pena que a gente está chegando aí ao fim da nossa... Tá todo mundo rindo até agora aqui, do centraliza para a direita ou para a esquerda. Tá todo mundo rindo. Eu achei que eu fosse ser o último a me recuperar aqui, mas pelo visto ainda tem gente rindo aí, Aberto. Muito bom. Conta de uma... Ó, vou fazer o seguinte com você. Tá faltando 1 minutinho aqui, a gente já vai sair. Mas na volta o Marcelo Santos está pedindo para você contar de uma mão picada. A gente vai começar com essa, então. Pode contar? Eu não sei se vai dar tempo, se vai cortar a gente aqui. Vamos começar a segunda.
Ó, faltam 28 segundos. Já saiu aqui. Você começa com ela. Eu vou já ir, deixa eu só dar um recado aqui para todo mundo que está nos assistindo. Segunda-feira, a gente vai ter uma live também que vai ser sensacional, às 19 horas de Brasília, com Dadá Maravilha. Não percam que vai ser. Vai ser uma beleza. Dadá vai ser sensacional. Era um cara que eu estava buscando fazer segunda-feira, 19 horas. Dadá Maravilha. A gente volta já já. 2 segundos vai acabar, a gente